A continuidade de um osso, que o divide em 2 ou mais pedaços, e cerca de 40% dessas fraturas elas acontecem em ambientes domésticos. Elas podem também ocorrer aleatoriamente em todas as pessoas, mas ela tem uma maior incidência em determinados grupos. Por exemplo, grupos de mulheres pós-menopausa, devido a uma menor densidade mineral óssea, pela perda de produção, pela redução na produção de hormônios estrogênicos, em grupos de idosos, pela questão da osteoporose, devido ao maior número de quedas que o indivíduo possa sofrer e a fragilidade óssea e muscular. Há também fraturas que são consideradas fraturas por trauma. Essas fraturas podem ocorrer por incidência de uma força sobre o osso maior do que a sua capacidade de deformação. Isso pode gerar uma fratura por impacto, geralmente ocorre ou numa queda no indivíduo idoso, frágil, mas também ela pode acontecer em um indivíduo que sofre um acidente de trânsito ou um atropelamento. Quando se fala de fratura, a gente tem que pensar que elas podem ser classificadas quanto ao tipo e ao número de fragmentos. Então, quanto ao tipo, a gente diz que a fratura ela é fechada ou aberta. Fechada é quando há uma descontinuidade óssea, mas não há lesão de tecido mole. Geralmente a região fica rocheada, enfim. Há também um tipo de fratura que ela é aberta quando há uma descontinuidade do osso e há lesão de tecido mole, seja pelo trauma em si ou pelo fragmento ósseo que rompe as fibras daquele tecido mole. Bem, há também uma classificação que a gente fala do tipo, quanto ao número de fragmentos. Então a gente tem uma fratura que ela é simples, que pode ser uma fratura transversa ou uma fratura oblíqua no segmento ósseo, mas há também uma fratura que pode ser composta, que ela pode ser do tipo cominutiva, quando a gente fala até quando o osso explode, ou seja, quando há inúmeros fragmentos ósseos, mas há também uma fratura que ela pode ser em espiral, ou também que ela pode ser impactada. Um exemplo de fratura impactada é quando há uma fratura do colo do fêmur, em que há uma descontinuidade entre o trocânter e a cabeça do fêmur e um osso impacta, ele incide sobre outro osso. Tipo de fratura que é a fratura em galho verde, que ela comete mais jovens, ossos em formação, em que o osso ele aumenta a sua curvatura, mas ele não chega a ter uma descontinuidade da sua fibra. Ela é mais comum mesmo em jovens. Bem, há uma fratura epifisária, que é também um tipo de fratura, e é uma fratura dentro dessas, uma das mais graves, que ela acontece em ossos em formação na epífise de crescimento. Nesse caso, quando há uma lesão em epífise, pode ocorrer de um indivíduo aquele osso parar de crescer. Então tem uma diferenciação de membros. Há tratamentos específicos médicos, cirúrgicos para esses tipos de casos. A Conferência para o Desenvolvimento de Consenso de 1991, ela é definida como uma doença esquelética sistêmica caracterizada por baixa massa óssea e deteriorização da microarquitetura do tecido ósseo, com consequente aumento da fragilidade dos ossos e suscetibilidade a fraturas. Bem, é a osteopatia metabólica mais comum em indivíduos idosos, principal causa de fraturas em mulheres idosas, que a gente já havia dito lá sobre a questão da menopausa, da redução da produção do estrógeno. Prevalência e incidência ela eleva com o aumento da expectativa de vida. Então, indivíduos mais velhos têm uma tendência maior à osteoporose. É uma doença progressiva e silenciosa. Cerca de 2.500 idosos sofrem com fratura de fêmur por ano por conta da doença osteoporótica. Ela traz grande morbidade, mortalidade, traz também consequências físicas, psicossociais e intercorrências familiares grandes. Bem, como que é feito o diagnóstico? O padrão ouro para diagnóstico hoje de osteoporose é a densitometria óssea. Então, no resultado da densitometria óssea, ela traz 2 scores, o Z-score e o T-score. O Z-score, ele pega a densitometria óssea do indivíduo e compara com a densitometria óssea média de indivíduos, de grupos da mesma idade daquele indivíduo. Então, um exemplo, um indivíduo de 60 a 70 anos, ele vai comparar o resultado da densitometria óssea dele com indivíduos da mesma idade. O T-score
ele compara a densitometria óssea do indivíduo com a densitometria óssea média de indivíduos jovens saudáveis. Qual que é a referência? Quando a gente utiliza o T-score, ou seja, compara o indivíduo com a média da densitometria óssea de indivíduos jovens saudáveis, a gente tem o normal esperado, que é até -1, a osteopenia, que é entre -1 e -2,5, que é o esperado, é considerada osteopenia, a osteoporose, que quando os valores são abaixo do que -2,5. E a gente ainda também tem uma classificação que é chamada de osteoporose grave, que é quando o indivíduo, na densitometria óssea dele, deu valor abaixo de -2,5 e associado com fratura. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.